Atlético Mineiro acerta com o atacante do futebol europeu. Corinthians se aproxima do zagueiro Gabriel Paulista e o Grêmio acertou com destaque do futebol colombiano. Vamos conferir hoje mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e europeu. Se for novo no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas notícias e deixe o seu like, que é muito importante. O Barcelona acertou o retorno do lateral direito João Cancelo, que chega ao Camp Nou por empréstimo do Al Hilal, da Arábia Saudita. O acordo inclui uma taxa de empréstimo de 4 milhões de euros paga pelo Barça, com o clube catalão cobrindo parte do salário do jogador. O negócio avançou rapidamente nas últimas horas, com o clube espanhol superando a concorrência da Inter de Milão, que tinha acordo verbal com o Al Hilal. Cancelo priorizou o retorno ao Barça, onde sempre expressou carinho e desejo de ficar permanentemente após a passagem anterior. O empréstimo vai até junho de 2026, sem opção de compra, mas com o jogador aceitando redução salarial significativa para viabilizar a operação. O West Ham, da Inglaterra, enviou uma proposta pelo goleiro brasileiro Bento, que está no Al Nassr da Arábia Saudita. De acordo com Fabrício Romano, o clube inglês apresentou uma oferta formal avaliada em torno de 10 milhões de libras, visando uma transferência definitiva ou com obrigações. Paralelamente, o Genoa avançou com uma proposta de empréstimo com opção de compra por 5 milhões de euros, e Bento comunicou ao clube saudita sua preferência pelo futebol italiano, considerando melhor para sua carreira e adaptação. O Remo acertou a contratação por empréstimo do meio-campista Patrick, de 33 anos, que pertence ao Santos. Patrick, que tem contrato com o Peixe até o final de 2026, aceitou a proposta do clube paraense por um empréstimo de uma temporada, sem custo de taxa e com divisão salarial entre os clubes. O meia atuou pelo Atlético Paranaense na última Série B e não estava nos planos do Peixe para 2026 e optou pelo projeto do Leão. O jogador já realiza exames médicos em Belém e deve ser apresentado nos próximos dias. O Red Bull Bragantino demonstrou interesse na contratação do meia Rodriguinho, atualmente no São Paulo. O Massa Bruta monitora a situação do jogador de 21 anos há algum tempo e prepara uma proposta oficial para iniciar negociações com o tricolor, que enfrenta dificuldades na renovação contratual do atleta. Promovido ao profissional do clube paulista em 2022 pelo técnico Rogério Ceni, Rodriguinho acumula 53 jogos pelo time principal, com 2 gols e 3 assistências. Seu contrato com o São Paulo vai até dezembro de 2026, mas as conversas por renovação estão travadas. O Mirassol acertou com o atacante Antônio Galeano, que chega após se destacar no Ceará durante o Brasileirão 2025. O paraguaio, de 25 anos, pertencia ao Rubio Ñu e assinará em definitivo com a equipe do interior paulista. Revelado pelo próprio Rubio Ñu, Galeano passou pelas categorias de base da seleção paraguaia e teve passagem pelo São Paulo entre 2019 e 2021, onde disputou 29 jogos pelo profissional e marcou 1 gol. Depois, defendeu Cerro Porteño, Nacional, e por empréstimo, o Ceará no ano passado, onde foi vice-artilheiro da equipe com cerca de 12 gols na temporada e destaque do Vozão. O Bahia está muito próximo de anunciar o volante colombiano John Solis, que está no Girona, da Espanha. As negociações estão avançadas, com proposta formalizada pelo tricolor para a compra dos direitos econômicos do jogador, em uma operação facilitada pelo Grupo City. O Bahia formalizou uma proposta na casa dos 4,5 milhões de euros, cerca de 29 milhões de reais pela compra definitiva, com contrato longo oferecido ao jogador de 21 anos. Outros clubes brasileiros, como São Paulo e Vasco, consultaram a situação do colombiano, mas o tricolor de aço está perto de fechar com o volante. O Bahia também tem interesse no experiente goleiro Everton, ídolo do Palmeiras. O tricolor fez uma consulta ao staff do jogador, apresentando uma proposta atrativa com salário superior e contrato longo para convencer o arqueiro a trocar de clube. No entanto, o técnico Abel Ferreira é contra a saída, e o Palmeiras considera o Everton uma peça importante no elenco.
O goleiro de 38 anos se lesionou no final da última temporada e deve perder espaço para Carlos Miguel neste ano. O tricolor busca concorrência para Ronaldo, comprado em definitivo após boa reta final de 2025 e após frustração com João Paulo. O Vasco acertou a contratação do zagueiro Alan Saldívia, que defende o Colo-Colo. O Cruz Maltino, que teve 2 propostas recusadas, melhorou as condições e está próximo de anunciar o uruguaio. Saldívia tem 23 anos e foi titular do Colo-Colo nos últimos anos. Contudo, manifestou desejo de atuar no futebol brasileiro. De acordo com Vene Casagrande, o Vasco vai adquirir 50% dos direitos econômicos do defensor, com a possibilidade de comprar mais 20% no futuro. Quem indicou Saldívia foi o técnico Fernando Diniz, que enfrentou o zagueiro em 2024, quando estava no Fluminense. O Torino, da Itália, demonstrou interesse no atacante brasileiro Arthur Cabral, que defende o Botafogo. O clube italiano fez uma proposta de 9 milhões de euros, cerca de 56 milhões de reais fixos, com mais 3 milhões de euros, 18,8 milhões de reais em bônus por metas. Na Itália, o atacante de 27 anos viveu uma grande fase pela Fiorentina entre 2022 e 2023, quando fez 19 gols. No início do ano passado, o clube carioca pagou 95 milhões de reais para contratar Cabral do Benfica e agora avalia a oferta do Torino. Quem também pode deixar o Botafogo é o ponta Arthur, que entrou na mira do Olympique de Marselha. De acordo com informações, o clube francês fez uma proposta de empréstimo até o final da temporada europeia, com obrigação de compra de 8 milhões de euros, cerca de 56 milhões de reais, caso metas esportivas sejam atingidas pelo jogador. O técnico Martin Anselmi quer a permanência do jogador, mas sua saída é eminente. Arthur está com 27 anos e chegou no início de 2025 por quase 62 milhões de reais, mas não correspondeu às expectativas. Foram 48 jogos, 8 gols marcados e 5 assistências na última temporada. Por outro lado, o Botafogo encaminhou a contratação do volante argentino Cristian Medina, que está no Estudiantes. O acordo está fechado, dependendo apenas de detalhes burocráticos e da resolução do transfer ban imposto pela FIFA ao clube carioca. Aos 23 anos, Medina surgiu no Boca Juniors e se destacou entre 2021 e 2024. No início de 2025, seus empresários pagaram sua multa rescisória e levaram o meia para o Estudiantes. Diante disso, o clube de La Plata não deve receber nenhuma compensação financeira pelo negócio. Na última temporada, Medina entrou em campo 43 vezes e deu 2 assistências. O Flamengo demonstrou interesse no meio-campista Breno Bidon, promessa do Corinthians. O rubro-negro já fez sondagens oficiais junto aos representantes do jogador e prepara uma proposta na casa dos 15 milhões de euros, quase 100 milhões de reais, pelo jovem de 20 anos. Em caso de uma oferta oficial do clube carioca, o Corinthians deve fazer jogo duro. O Timão só liberaria para o rival por valores astronômicos e prefere vender o meia para o exterior, onde há interesse de clubes como Sporting e até Arsenal. Bidon foi peça importante na conquista da Copa do Brasil. O São Paulo demonstrou interesse no atacante Alisson, de 26 anos, um dos destaques do Mirassol na temporada de 2025. Alisson pertence ao Torpedo Moscou e está emprestado ao Mirassol até junho, com opção de compra fixada em cerca de 700 mil dólares, cerca de 4 milhões de reais para o clube paulista, que tem preferência e interesse em exercer o direito. A diretoria do tricolor avaliou que uma negociação envolvendo múltiplas partes seria complexa e potencialmente onerosa, especialmente em meio à cautela financeira do clube. Fontes indicam que o clube descartou rapidamente o nome do jogador. Em 2025, Alisson fez 6 gols e deu 5 assistências em 26 partidas. O Corinthians encaminhou a contratação do zagueiro Gabriel Paulista, que rescindiu o contrato com o Beşiktaş da Turquia. As negociações avançaram rapidamente nos últimos dias, com acordo verbal entre as partes, dependendo apenas da resolução do transfer ban, que impede o Timão de registrar novos jogadores. Aos 35 anos, Gabriel Paulista rescindiu amigavelmente com o clube turco, alegando motivos familiares graves, como problemas de saúde da mãe, e abriu mão de valores para ficar livre no mercado. Sem custo de transferência, o zagueiro foi oferecido ao Corinthians, que avançou rápido devido à identificação do jogador com o clube. Há acordo verbal por um contrato de 1 ou 2 anos, com salários ajustados à realidade financeira do Timão.
O Corinthians também negocia com o lateral direito Santiago Arias, que está livre no mercado após não renovar com o Bahia. O colombiano de 34 anos é visto como uma sombra ou concorrente para Mateuzinho, trazendo rodagem para a posição. As negociações estão em andamento, mas o alvinegro conta com a concorrência de outros clubes sul-americanos. Com passagens por PSV, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e seleção colombiana, Arias chegou ao Bahia em 2023 e disputou 73 jogos pelo tricolor de aço, com 2 gols e 4 assistências. Por outro lado, o Corinthians oficializou a rescisão contratual com o lateral direito Fagner, um dos maiores ídolos da história recente do clube. O jogador, que tinha vínculo até o final de 2026, acertou a saída amigável para assinar em definitivo com o Cruzeiro, onde atuou por empréstimo durante toda a temporada 2025. O Corinthians pagará uma quantia estimada em cerca de 2 milhões de reais ao jogador, mas gerando uma economia líquida de aproximadamente 8 milhões em salários e encargos até o fim do contrato. No Cruzeiro, Fagner assinou até o final de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada, e trabalhará novamente com Tite. O Internacional acertou a contratação do zagueiro equatoriano Félix Torres, de 29 anos, que estava no Corinthians. A negociação avançou rapidamente nos últimos dias, e o defensor chega por empréstimo do Corinthians até o final do ano, com opção de compra fixada. O Corinthians arcará com parte do salário inicialmente, enquanto o Inter ganha uma peça experiente sem alto investimento imediato. A operação foi facilitada pela quitação recente da dívida do Timão com o Santos Laguna, que permitiu a movimentação. Félix Torres foi muito criticado durante sua passagem pelo Corinthians e ficou na reserva durante toda a última temporada. O Grêmio encaminhou a contratação do ponta José Enamorado, que chega do Júnior de Barranquilha. Estipula-se que o Imortal vai pagar 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais pelos direitos econômicos, com bônus por desempenho e metas que podem elevar o valor. O Júnior havia recusado uma primeira oferta, mas o tricolor melhorou as condições e o negócio avançou. Enamorado tem 26 anos e foi um dos destaques do último campeonato colombiano. Em 2025, o atacante anotou 11 gols e deu 7 assistências em 53 partidas. O Atlético Mineiro encaminhou a contratação do atacante Alan Minda, que estava no Cercle Bruges, da Bélgica. O jogador de 22 anos, que manifestou interesse em atuar no futebol brasileiro e na Libertadores, deve assinar contrato longo com o Galo, e os valores não foram divulgados ainda. Revelado no Independiente del Valle, Minda chegou ao Cercle Bruges em julho de 2023, onde se firmou como titular e se destacou na Liga Belga. O equatoriano marcou 13 gols e deu 14 assistências em 98 jogos pelo Cercle ao longo de 2 temporadas e meia. Minda chega para dar mais opção pelos lados do ataque do Galo em 2026. O Atlético Mineiro também negocia com o volante Victor Hugo, que pertence ao Flamengo e estava emprestado ao Santos. As negociações entre os clubes avançaram nos últimos dias, com o rubro-negro carioca aberto à venda em definitivo do jogador, indicado pelo técnico Jorge Sampaoli. O Flamengo detém 100% dos direitos econômicos do meia, e os valores da negociação não foram revelados. Revelado nas categorias de base do clube carioca, onde trabalhou com Sampaoli, ele surgiu como promessa, mas não se firmou no elenco principal. Emprestado ao Santos no meio de 2025, ele teve uma passagem decepcionante, somando apenas 9 partidas. Então, rapaziada, esse foi mais um giro pelas principais do Mercadão da Bola de 2026. Deixem aí nos comentários suas opiniões, que é muito importante. Deixe o seu like também, que vai ajudar bastante. E siga as redes sociais do canal, os links estão aí na descrição. E não se esqueça de se inscrever